A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E, como vocês sabem, nós estamos estudando as lições bíblicas do segundo trimestre de 2021, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós já estamos, irmãos, na lição de número 9. Graças a Deus, o tempo está passando e estamos avançando para concluir o final desta abençoada lição. Você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente, tá bom? Já temos aqui o irmão Sadraque Teixeira, a irmã Cleo Souza, o meu cunhado Kleber Rocha. Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos indo, vamos aprendendo a palavra do Senhor com esses temas tão importantes, tá bom? E eu quero, desde já, mostrar aqui para os irmãos o nosso gráfico esboço. Está aí o nosso gráfico esboço, o reinado de Joás, a lição de número 9, cujo textual diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículo 3 e 4. E a nossa verdade prática diz o seguinte: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Porque, como nós aprendemos e estamos ainda estudando sobre isso, a idolatria foi um mal terrível que tomou posse de toda a nação de Israel, dos seus monarcas. Aliás, foi algo que já foi profetizado por Moisés em Deuteronômio 28, quando ele falou sobre isso, que a nação de Israel entraria na terra, conquistaria a terra, mas eles iriam se perverter após outros deuses, né? E isto foi algo muito sério na nação de Israel. A idolatria foi algo seríssimo e que perdurou por muitos e muitos anos, passando aí por vários monarcas, não é isso, irmãos, que incentivaram. A gente falou para os irmãos aqui, e é bom a gente repetir isso, que no reinado de Davi teve os seus problemas, as suas dificuldades, geralmente nessa área de infidelidade sexual, mas Davi não tinha o problema de idolatria. O problema de idolatria já veio com Salomão, mas era aquela idolatria mais restrita, mais familiar, não é? E já com seu filho, a idolatria já se torna pública, e com Acabe a idolatria só não se torna pública, mas também ela se torna compulsória, algo assim obrigatório, né, para a nação de Israel adorar os outros deuses. Então, meus amados, foi muito sério e nós estamos estudando sobre isso. Marilane, minha irmã, Pai do Senhor, Denilson Fernandes, Deus abençoe. Diga de onde é que vocês estão também, tá, irmãos? Se for possível, né? De que estado vocês estão falando. Meu dirigente Manuel Pinheiro está aí também. Meus queridos, o nosso tópico, o nosso gráfico esboço é este, tá? Nós temos aí 3 tópicos como de costume. O primeiro tópico fala do livramento de Joás. O segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo, tá? Terceiro tópico, a conspiração contra o rei Joás, tá? No primeiro tópico, as tramas reais em Israel e Judá, as tramas dos reis, né, em Israel e Judá, a coragem do sacerdote Joiada, a estratégia
do sacerdote Joiada, que foi bem sucedida, né? A estratégia de empossar Joás. No tópico 2, nós temos a arrecadação para reparar o templo, a fidelidade dos tesoureiros e a fidelidade como um atributo que enobrece. No terceiro tópico, nós temos a conspiração contra o rei Joás, que aí já está falando do declínio, né, do rei, conspiração e morte do rei, porque infelizmente poucos desses reis tiveram uma linearidade em relação à adoração a Deus. Eles, na verdade, eles tinham como se fosse uma gangorra, né? Então uma montanha russa. Em alguns momentos eles estavam adorando a Deus e depois declinavam, começavam a adorar falsos deuses ou então confiar só em si mesmo. E essa lição é que eu vejo algo importante para nós colocarmos na nossa vida, porque de fato pode acontecer isso nesse tempo que nós estamos vivendo. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele é um gráfico que procura nos ajudar na questão histórica, porque de fato é muita coisa que está acontecendo, né? Vocês sabem, o livro de Reis, Crônicas, é um livro de história, então está falando da história de Israel. Claro que quando fala de história, fala aí de uma linha do tempo, fala aí de acontecimentos que se sucedem, que vai sucedendo um ao outro, que vai acontecendo um após o outro. Então, por isso que eu gosto desses mapas mentais, desses gráficos, que nos ajudam a entender, né? Então, você tem aqui uma panorâmica do que nós vamos estudar, começando ali com Acabe e Jezabel, que isso aí é só para informar que eles eram os pais de Atalia, né? Que era a filha deles. Essa Atalia, ela se tornou mãe do rei Acasias. Quando o rei Acasias é assassinado, ela toma posse, né? Ela se torna rainha, porque ela manda matar todas as pessoas da família real, inclusive os filhos, ou seja, os próprios netos, ela faz isso. Aliás, a gente vai ver que isso não foi só uma coisa dela, outros também fizeram dessa forma. E aí é que entra o papel de Joiada, o sumo sacerdote, e a sua esposa Jeozeba, que foi responsável, eles foram responsáveis por guardar, por esconder o Joás e a sua babá no templo, né, em uma localidade, em um local ao redor, ou perto do templo, tá? O certo é que ele foi sobrevivente. E aí depois a gente tem, nessa parte azul, quando Joiada apresenta Joás no templo para o povo, empossando ele como rei. Atalia ouve o barulho do povo, rasga suas vestes, né, grita traição, traição. Né, quando Joiada ordena os oficiais que matem a rainha no palácio, não no templo, no palácio, tá bom? E aí depois nós temos os atos de Joás, que são as reformas materiais, as reformas espirituais, né? O pacto com Jeová, mas aí depois nós temos a morte de Joiada, que era o sacerdote, que era como se fosse o mentor dele, ok? E aí as reformas do sacerdote Joiada, e mostra a lição que ele faz, uma aliança entre Deus e o povo, né? Ele é esse intermediador, um papel bem conveniente, correto para o sacerdote, porque ele é esse intermediador. Então ele faz esse papel de renovação da aliança, tá bom? E ele também derruba o templo de Baal, as suas imagens, e manda matar o sacerdote Matã, de nome Matã, tá bom? Então, esse é um gráfico, irmãos. Eu aconselho os irmãos, porque os outros que eu vou mostrar são vários, tá bom? Então, claro que vocês ficam à vontade. Professor que quiser imprimir parte por parte para fazer um painel, pode fazer. Mas esse aqui, ele está bem resumido, você pode dar aula direto por ele. Nós vamos fazer diferente aqui,
exatamente para que os irmãos visualizem mais, já que você, imagina, deve estar vendo no seu celular, né? Alguns irmãos assistem pela televisão, mas outros assistem no celular, então fica bem pequeno de se assistir, tá bom? A irmã Dalva também está assistindo, Pai do Senhor, irmã Vande Marcos também, Vande Marcos Lopes, tá bom? Então fique à vontade, tá, irmão? Vocês podem, aliás, eu gostaria muito da opinião dos irmãos sobre estas lições, sobre esses temas, tá bom? Vocês vão me corrigindo aí alguma coisa alguma informação que eu possa passar aqui que de repente não esteja correta, tá bom? E aí vocês vão passando para mim. Meus amados, como eu disse para vocês, nós vamos fazer dessa forma, de maneira bem resumida, mas com as ilustrações, que eu acredito que fica assim bem simples também para a gente guardar na nossa mente, tá? Primeiro tópico, meus irmãos, está falando o seguinte: o livramento de Joás. E aí o subtópico diz as tramas reais. As tramas reais. Acho muito pertinente a expressão usada pelo nosso comentarista falando de trama, porque na realidade era isso que estava acontecendo. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos essa ilustração e aí o que vocês acham disso, né? Uma trama é isso daí, tá bom, irmãos? É um emaranhado de coisas, né? É como se fosse uma teia gigante, várias cordas que vão se entrelaçando, como está aí nessa ilustração que vocês estão vendo. Então, tem um homem aí todo enrolado, não é isso, irmãos? Era mais ou menos isso que acontecia com a nação de Israel, especialmente com a monarquia, com os seus reis. Era uma trama, era algo enrolado, amarrado, não é? Mas assim, no sentido, porque hoje a gente usa, né, essa palavra, tá tudo amarradinho, como se diz assim, tá tudo bem esquematizado. Aqui não, era a amarração diferente, era uma trama, tá bom? Muito, digamos assim, maligna, podemos dizer dessa forma, tá bom? E aí, claro que a gente não pode deixar de citar esse casal, né? O Acabe e Jezabel, que eram os reis de Israel, e eles tiveram uma filha, que era exatamente essa Atalia. Acabe e Jezabel, eles figuram dentro daquela frase que sempre os escritores da palavra de Deus, de reis, de crônicas, eles utilizam. Eles faziam ou fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, tá? Então eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Ocorre que quando houve aquele pedido de ajuda de Acabe para Josafá, que era o rei de Judá, então olha só, irmãos, como começa a trama aí para a gente entender. Esta ajuda, a ida de Josafá para ajudar Acabe, não foi algo que agradou a Deus, tá? Acabe foi um dos reis de Judá que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, vez por outra, esses reis cometiam alguns deslizes. A prova disto é que Josafá, ao fazer este acordo com Acabe, ao ir lá ajudar ele naquela guerra que ele teve, não é? Acabou abrindo um precedente para que houvesse essa comunicação, esse entrosamento entre Reino do Norte e Reino do Sul. E aí é que entra, né, o casamento, no caso de Jorão, que era filho de Josafá, com a Atalia, que era exatamente a filha dos reis lá que a gente citou, Acabe e Jezabel. Tá? Então, eles se casam, tá bom? E aí você tem, por exemplo, o Acasias, que era um dos filhos de Jorão. Ele teve vários outros filhos,
mas o Jorão, o Acasias, o filho que ficou no lugar de Jorão, exatamente quando este é morto, que também Jorão, ele foi um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, inclusive ele foi responsável por matar os seus irmãos. Né? Então veja que essa questão que a gente vai ver acontecendo aqui com a Atalia, de matar os seus netos, matar os seus parentes, é algo que já aconteceu, já tinha acontecido antes com o Jorão, quando ele manda matar os seus irmãos. Tá? Então o que acontece? O Acasias, que era o filho de Jorão, também cometeu muitas coisas erradas, e aí figura também dentro daquela ideia que era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Então ele também é assassinado. Quando a Atalia, que era esta senhora aí, né, quando ela soube que o Acasias havia morrido, né, o seu filho havia morrido, então o que é que ela faz, meus irmãos? Ela manda matar todos os parentes de Acasias, ou seja, os parentes dela também, os netos dela também, tá? Então, aí a gente já tem essa personagem chamada Atalia entrando nesta trama que eu mostrei aqui para os irmãos. Irmãos, olha, uma coisa importante, essa Atalia, ela é considerada a Jezabel de Judá, tá bom? Porque de fato ela fez muita coisa errada. Primeiro ela começa matando os seus próprios parentes, né? Para usurpar o trono, ou seja, para chegar ao trono, como diz aqui o nosso comentarista, para se assentar no trono, ela matou os membros da sua família real, incluindo seus próprios netos. Veja o nível de maldade que esta mulher tinha, que esta mulher carregava. Meus amados, vamos colocar uma coisa aqui, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês estão livres para opinar nesse sentido, tá bom? Jezabel, pelo caráter dela, maligno, no sentido de adoradora de Baal, de Azerá e de vários outros deuses, no sentido de corromper toda a nação de Israel, de levá-los para a idolatria mais pesada, digamos assim, esta mulher, a gente pode dizer que havia um espírito maligno agindo através desta mulher. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que este espírito, ele vai perpassando os tempos e só vai agindo de forma diferente, em pessoas diferentes, em momentos diferentes, como é o caso aqui da Atalia, tá bom? E como é o caso de outras mulheres também que foram péssimas. A prova disso, do que nós estamos falando, é que Jezabel, este espírito maligno que age em Jezabel, veja bem que eu não estou dizendo que há um demônio chamado Jezabel, não é isto. O que nós estamos dizendo aqui é que existe um espírito maligno agindo desta forma. E esta Jezabel, eu estou dizendo para vocês que esse espírito maligno ele vai perpassando o tempo e chega lá no Apocalipse, na igreja de Tiatira, quando Deus diz claramente que tem algo contra eles lá, porque eles toleram uma falsa profetisa chamada Jezabel. É muito provável que esta mulher, o nome dela, alguns estudiosos dizem que não seja realmente Jezabel, mas este mesmo espírito que agia nesta Jezabel, que agia em Atalia, que agia naquela a outra rainha, me lembra aí o nome dela, que mandou matar, mandou pedir a cabeça do profeta, do João Batista. Vocês me lembram aí? Eu esqueci agora, se vocês puderem me lembrar, eu agradeço. É só para a gente entender que este espírito continuou agindo, tá bom? Então, a gente tem vários, ou pelo menos 2 ou 3
exemplos desse tipo, desse espírito que continua agindo. É o mesmo caso do espírito babilônico, do espírito maligno, daquele mesmo sistema maligno babilônico que foi perpassando os tempos e chega lá no Apocalipse também, quando fala da grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, tá, irmãos? Então é só para a gente entender, porque eu já até citei para os irmãos aqui um livro chamado Destronando o Espírito de Jezabel, onde o autor mostra claramente que existe um espírito maligno também agindo nas igrejas, e aí você entende quando você vê notícias de alguém que é influente, que ajuda muitas pessoas, que tem igreja, que canta, que é deputada, mas que manda matar o marido, mas que está chafurdada com imoralidade. O que é isso, meus irmãos? O espírito maligno de Jezabel agindo nos dias atuais. Então, tenhamos cuidado, tá bom? Tenhamos cuidado. Essa prática de matar familiares se iniciou no Éden. É verdade, o irmão Vande está lembrando aqui, tá? Então, meus irmãos, eu estou só dizendo para vocês como era a perversidade desta senhora. Então, ela manda matar os seus parentes e toma posse do reino, tá? Então, esta, como eu mostrei para os irmãos, aí era esta trama que existiu entre os reis de Israel. Essa trama, ela vai se desenrolar, tá bom? Em várias outras situações, porque infelizmente, irmãos, é como diz a palavra do Senhor, um abismo vai chamando outro abismo, tá? Então é muito sério isso daí. Essa trama, ela vai acontecer em toda a nação. Conforme eu mostrei aqui para os irmãos, esse quadro aqui é o que está dentro, né, disso que nós estamos falando. A morte do rei Acasias ocasionou esse rompante, digamos assim, na sua mãe, na Atalia. Acredito eu, irmãos, que isto aconteceu, tá? Esse rompante dela de mandar matar os parentes é mais pelo fato de que, veja bem, e aí de novo eu vou fazer menção a Jezabel, porque a Bíblia mostra claramente que essa Atalia, ela agia nos moldes de Jezabel. Como assim? Ela comandava o seu filho, ela aconselhava o seu filho, e aconselhava para o mal, e aconselhava para fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Como o seu filho morre, e aí eu acredito que pelo fato dela aconselhar o seu filho ou comandar o seu filho, tá bom? E aí ela resolve ela mesma assumir o trono. Porque de certa forma, vamos colocar assim, o seu filho era como se fosse um ventríloco, um boneco em que ela manipulava. Porque, escute bem, esse espírito de Jezabel, conforme eu falei no livro, que eu citei para os irmãos, ele é um espírito manipulador. Então, essas pessoas, elas são manipuladoras. Elas manipulam, elas querem dominar, elas querem controlar a vida das outras pessoas. E esta mulher, esta Atalia, ela é extremamente controladora. Então, o que é que vai acontecer? Ela não quer perder, digamos assim, esse controle. Então, para que ninguém fique, assuma o lugar que de repente ela não pode controlar, então ela vai e manda matar todos e assume o lugar no sentido de usurpar, não é verdade? Então, o que ela faz é usurpar. Agora, eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu só mostrar aqui para os irmãos.
Entra aqui então, irmãos, conforme está na lição, a figura do sacerdote Joiada e da sua esposa Jeoseba, né? A lição mostra claramente que eles tiveram que fazer uma estratégia, montar uma estratégia. E por que eles tiveram que fazer isso? Porque como a Atalia estava matando todos os seus parentes, então o Joás, que era também filho do rei, ele foi escondido exatamente pelo sacerdote, né? O sacerdote que era alguém que servia ao Senhor, que adorava ao Senhor. Então, claro que ele não estava confortável com a situação de uma idólatra no trono, governando, né? Já não bastava o seu filho que estava governando, aí novamente essa mulher, que na verdade todos eles sabiam que era ela que manipulava. Então o que é que eles fazem? Jeoseba e o sacerdote Joiada, eles escondem o menino no templo, tá? Ocorre, irmãos, que chega um momento, depois de 6 anos, em que o menino ele já estava grandinho, né? Então eles resolvem montar uma estratégia, que é o que está aqui na lição. Tá? Eles resolvem montar uma estratégia, tá? Quando Joás completa 7 anos, Joiada arma uma estratégia para empossar o rei, tá bom? Então o que é que ele faz? Ele combina com os capitães da guarda, ele monta toda uma estratégia, né? Para que eles pudessem proclamar o Joás como rei. Então eles tinham lá que controlar a mulher, porque com certeza ela teria uma reação forte, enérgica. Então esses oficiais tinham que tomar uma atitude, inclusive de ficar ao lado do próprio Joiada e também do futuro rei, que não tinha como eles negarem isso daí, não tinha nem como Atalia negar, porque era de fato o descendente, o herdeiro, né, ao trono. Então ela não tinha como lutar contra isso aí. Por isso que ela matou todos, mas não conseguiu matar o Joás, tá bom? Então eles montam toda essa estratégia. O Joiada, ele unge o menino, tá? Ele unge o menino no templo, como era costume de fazer, né? Porque está se falando. Lembra que eu falei para os irmãos de uma monarquia teocrática? Ou seja, era uma monarquia, eram reis humanos, mas havia o elemento espiritual divino, que era exatamente Deus, através dos profetas, através dos sacerdotes, não é? Onde eles governavam a nação e assim a nação prosperava. Era para ser desse jeito, mas eles sempre iam após outros deuses. Então, o costume normal era que se consagrasse no templo para dar ainda mais credibilidade, digamos assim. Então, o sacerdote Joiada, ele unge o menino, né? Ele traz ele para a porta, para a coluna principal do templo, que era costume, e ali ele apresenta o Joás, coroa ele, não é? E apresenta para todo o povo. E como todo o povo viu que havia de fato um rei, ainda que fosse criança, ainda que fosse menino, mas havia um rei ali, então o povo aclama, o povo grita: viva o rei, viva o rei. É importante que a gente diga que esse período em que Joás, desde 1 ano de idade, ele é escondido até os 7 anos, ele é criado por este casal, né, por Joiada e Jeoseba, e
com certeza ele é instruído na lei do Senhor, ele é instruído na palavra de Deus, tá bom? E essa instrução vai continuar, visto que ele ainda era uma criança, 7 anos de idade. Então, o Joiada, ele seria o mentor, ele continuaria sendo o mentor da criança, no sentido de ensinar a palavra, no sentido de aconselhar e de fazer com que ele pudesse reinar de maneira diferente dos outros reis, que sempre faziam o que era mal aos olhos do Senhor, tá bom? Qual foi, meus irmãos, a reação de Atalia? Como é que ela reage a tudo isso daí? Claro que quando ela ouve o barulho, quando ela fica sabendo da situação, porque até então ela não sabia que existia um herdeiro real ao trono, porque ela tinha assassinado todos os seus parentes, conforme nós dissemos aqui, os seus próprios netos. Então essa mulher, ela era realmente perversa nesse sentido. E aí, meus irmãos, quando ela vê o tumulto das pessoas, quando ela ouve o barulho das pessoas, especialmente quando eles estão lá gritando viva o rei, viva o rei, né? Claro que ela foi pega de surpresa nesse sentido. Então, ela rasga as suas vestes, né, em sinal de descontentamento, e aí ela grita traição, traição, traição. É quando então o sacerdote Joiada, conforme está escrito na palavra de Deus, ele já tinha acertado com os oficiais lá, não é? Que eram leais a ela, mas diante desse novo fato, por quê? Porque tinha um herdeiro real, né? E mediante a maldade dela de ter assassinado todos os parentes, então aqueles oficiais ali ficaram leais ao novo rei, ao sacerdote, tá? O sacerdote Joiada. Então o que eles fazem? Eles pegam ela, eles levam para o palácio e lá no palácio ela é assassinada, ela é morta, tá bom? Meus amados, e eu sei que essa parte pode ser um pouco complicada, aliás, as pessoas costumam criticar, os críticos, né, costumam falar sobre a esse respeito, porque dizem que a Bíblia tem muitas dessas tramas, tem muitas dessas coisas erradas. E o que eu quero dizer é o seguinte: a palavra de Deus não se furta, né, ao direito de não publicar isso. Não, Senhor. A palavra de Deus mostra, os escritores mostram o que aquelas pessoas que eram para ser pessoas de Deus faziam de errado. O problema ou a questão era que a lei precisava ser aplicada e o idólatra tinha que ser assassinado. O idólatra tinha que ser morto, né? Então, o que é que acontece? Como ela, além de idólatra, ela matou pessoas, ela assassinou pessoas, não foi assim uma reação dura, como alguns podem pensar, matar a mulher, não, foi uma reação correta. E é importante que a gente diga isso, porque parece que hoje, né, a gente pode dizer assim, nós estamos no período da graça, essas coisas não acontecem. Quero dizer para os irmãos que no final de tudo, no final de todas as coisas, especialmente quando o Senhor instaurar o seu reino aqui, haverá punição para todos aqueles que negarem o Senhor. Então a gente não tem que achar isso estranho, não, já que no caso de Atalia, ela tomou a sua decisão de ser idólatra, de continuar. Porque, olha, irmãos, o que é que ela faz? Nosso comentarista diz aqui, olha, a religião de Baal foi introduzida por Atalia, tá? Então, enquanto o reino de Israel, né, adorava o Senhor, o reino de Judá adorava o Senhor, o reino de Israel adorava outros deuses. E ela traz essa idolatria do reino de Israel para o reino de Judá. Tá?
Claro que isso é um problema sério, porque eles lá adoravam ao Senhor e ela corrompe desta forma, tá bom? Então, foi correto a aplicação da pena, é isso que nós queremos dizer para os irmãos, foi correto a aplicação da pena, tá bom? Conforme nós falamos aqui. Então, o sumo sacerdote Joiada, nesse slide aí, ele ordena que os oficiais levem ela para longe do templo e matem ela no palácio, tá bom? Para mostrar a todos o que é que acontece com aqueles que são idólatras, com aqueles que não adoram ao Senhor verdadeiramente. Meus queridos, a irmã Maria Ivone também está assistindo, a irmã Dalva Salomé, muito bem, irmã Dalva, era isso daí, Salomé, filha de Herodias. A irmã Dalva é uma grande estudiosa da palavra de Deus, viu? Então, irmãos, é importante isso, né? Porque imagino que ela nem consultou, já sabia, né? Eu lembrava do fato, mas não lembrava do nome da personagem. Esta aqui, Salomé, que manda matar, não é, João Batista, manda pedir a cabeça de João Batista. Eu citei esse caso para dizer para os irmãos que este espírito maligno de Jezabel, ele vai passando pelos tempos, ele vai passando e chegando até os dias de hoje. É por isso que a gente vê essas coisas acontecendo aí e a mídia explorando, porque a mídia não tem prazer nas coisas de Deus, né? E aí vai mostrando tudo isso que está acontecendo com essas pessoas que estão envergonhando o Evangelho, cometendo deslizes, cometendo assassinatos, né? Dizendo que é líder de igreja, é cantora, é deputada, que defende os pobres, que acolhe crianças, mas no fundo, irmãos, o que a gente viu foi isso daí. Irmã Alessandra Pires, paz do Senhor, Deus abençoe vocês, tá bom? Minha mãe Mirtes também está assistindo. Meus amados, vamos dar continuidade aqui, porque precisamos concluir esta lição. No segundo ponto, a gente tem aqui o reinado de Joás, a reparação do templo, tá? A reparação do templo. Algumas coisas eu gostaria de destacar. Este aqui é o último slide que nós temos, porque nele está esses 3 pontos, esses 2 pontos, últimos pontos, que é o reinado de Joás e a conspiração contra Joás, tá? Acredito até que eu poderia ter transformado esse aí em mais outro para ficar melhor para os irmãos visualizarem, mas eu acredito que dá para os irmãos visualizarem. Então, primeira coisa aí, o primeiro ato de Joás. Na realidade, eu quero destacar primeiramente o ato de Joiada, porque como eu falei para os irmãos, quem está ensinando, mentoreando o rei Joás é exatamente o sacerdote, este sacerdote. Tá? Então, como ele faz toda aquela estratégia para colocar o rei Joás, o garoto Joás, como rei, né, de Judá, então o que é que acontece? Primeira coisa que ele faz é esta renovação da aliança. Aliança entre Deus e o povo. Claro que o rei estava incluído aí, tá? Então, a aliança entre Deus e o povo. Meus amados, eu vou repetir isto aqui várias vezes, porque pouco se prega nas igrejas ou se ensina sobre aliança. E as pessoas acham que a questão da aliança ficou para o passado. Não, senhores. Volto a dizer, a aliança está falando de um acordo, a aliança está falando de um trato. Esse acordo, ele é bilateral, ele não é unilateral. Ele é bilateral porque envolve as duas partes, Deus como Senhor e nós como os seus servos. Deus como Senhor, ele está incumbido de
nos sustentar em tudo o que for necessário, tá bom? E nós, como servos, estamos incumbidos de adorá-lo somente a Ele. Este é a única coisa que Ele pede em princípio, porque se eu adorar só a Ele, se eu tiver só Ele como meu Deus, todas as outras coisas, usando uma expressão de Jesus, serão acrescentadas. É por isso que estes acordos, esses tratos, eles têm outras aplicações no Evangelho, mas o sentido é o mesmo. Quando diz buscai primeiramente o reino de Deus, é aliança. Eu preciso continuar na minha aliança com o Senhor. É importante que se diga porque muitas pessoas participam da Santa Ceia, mas não entendem que aquele cálice, como Jesus diz, é o cálice da nova aliança. É o cálice desse novo acordo. E agora é com Cristo. Então é com Ele que nós temos esta aliança. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso provedor, Cristo é o nosso Salvador. E o que é que nós somos? Seus servos. Mas Cristo é tão bom que não somos só servos, somos também seus amigos. Louvado seja Deus. Então, meus amados, essa questão da aliança é algo que precisa ser falado nas igrejas, especialmente nos cultos de Santa Ceia, porque quando você está ceando, você está renovando a sua aliança com o Senhor. Você está dizendo para Ele, eu quero e eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, às suas promessas, ao que o Senhor diz que vai acontecer no futuro, tá bom? Então, essa parte da aliança é importantíssima. Não esqueçamos que esta aliança, ela vem desde lá de Adão, vem passando as eras, ela é novamente, digamos assim, lembrada ou reativada, como você queira dizer, com Abraão, quando Deus diz que faria de Abraão uma grande nação. Aí esta aliança, ela vai passando para Abraão, Isaque, Jacó e Israel, a nação de Israel. E de Israel vem a nova aliança por meio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Erinaldo também está assistindo. Deus abençoe. Vocês podem opinar, irmãos. Não me deixe falando aqui só, tá bom? Eu gosto de ouvir os irmãos. É bom que a gente interaja, tá bom? Com seus comentários. Isso ajuda muito. Então, o que é que Joiada faz? Renovação da aliança, que deveria existir, que deve existir sempre na vida daquele que se diz povo de Deus, tá bom? Ora, se você renova a aliança, e se na aliança você promete ser fiel ao Senhor, a sua palavra, o que que diz na palavra do Senhor? Shema Israel. Ou seja, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Então, Deus diz na sua palavra que não existe outro Deus. O sacerdote renova a aliança com o Senhor e olha, irmãos, só existe um Senhor. Então, ele não admite outro. Quando ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único, não tem outro. Não tem Baal, não tem Baali, não tem Azerá, não tem Moloque, não tem Star, não tem Shiva, não tem nenhum desses outros deuses. É só um Senhor. O que é que o povo que estava mergulhado na idolatria tinha que fazer, já que agora eles estavam renovando a aliança com o Senhor? Eles tinham que acabar com a idolatria. É o que o Joiada faz, derrubando o templo de Baal, que estava construído lá na cidade. Tá bom? Não só o templo, como também as suas imagens. Veja como a questão da idolatria estava séria, irmãos, porque
digamos assim, nas cercanias do templo, você tem lá um outro templo dedicado a Baal. E não só isso, mas também as suas outras imagens, sendo que Deus não admite construção de imagens, nem adoração de ídolos, porque Deus diz claramente, quem faz assim se torna igual a Ele. Se torna igual a Ele. Como? Sem vida. O que um ídolo é, irmãos? Sem vida. Não tem nada. Você não vê um ídolo desse andando, tomando forma humana e andando, falando, conforme a palavra de Deus diz, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Eles não podem fazer nada, porque são inertes, são mortos. Então as pessoas que os adoram são iguais a ele. O que é que o Joiada faz? Vamos acabar com isso. Derruba o templo, derruba as suas imagens, inclusive mata o sacerdote de Baal. Por que tem que matar ele? Porque ele era influência maligna para a nação. Então, quando Deus disse para o povo de Israel, entre na terra, mas vocês vão matar tudo. Por quê? Vocês vão exterminar o mal no meio de vocês. Israel não fez isso e isto se tornou um problema porque acabou eles absorvendo toda aquela idolatria. Tá bom? Essa é as reformas que o sacerdote Joiada fez, visto que era ele quem estava, né, no comando de tudo isso daí. Mas o que é que o rei Joás, o que é que ele faz? Ele também faz reformas. Ele faz reformas materiais, especialmente no Templo de Jerusalém, que é o que diz aqui na nossa lição, meus irmãos. A reforma do templo, irmãos, a reforma do templo mostra uma coisa importante. O quê? Que o templo de Jerusalém, que o templo do Senhor, o lugar onde Deus diz que habitaria, no meio deles estava abandonado. E não só isto, quando você lê o texto todo, você vai perceber que o templo, ou seja, utensílios do templo, eram utilizados para adoração a Baal. Veja que coisa terrível! Eles estavam utilizando materiais do templo, utensílios do templo que era para ser sagrado, para ser consagrado, dedicado ao Senhor. Eles estavam fazendo isso para adoração a Baal. Então, meus irmãos, a coisa foi séria, não é? Precisava de uma reforma. Aí é quando entra aqui eu nem digo aqui, tá bom, irmãos, que foi um projeto de reforma. O rei Joás, ele tinha esse desejo de fazer essa reforma no templo, mas houve uma questão aí que a lição não aborda muito bem, mas quando você lê na Bíblia, você vai ver. O que é que acontece? Ele mandou que se arrecadasse. Como é que começa esse, entre aspas, projeto? Porque não foi bem um projeto. Foi uma intenção, foi um desejo, mas não foi algo efetivado em princípio. Escute bem, em princípio. E por que isso? Porque essa reforma durou muitos anos, durou décadas para ela começar. Não era para ter demorado tanto, mas foi começar, se não me falha a memória, no 23º, no 25º ano do reinado de Joás. Ora, se ele tinha 7 anos quando começou a reinar, e logo em seguida vieram a ideia dessas reformas, então se passaram muito tempo aí para se fazer essa reforma. Enquanto isso, a arrecadação do dinheiro foi sendo tirada. Então, ele mandou que os sacerdotes e os levitas fizessem esta arrecadação do dinheiro para a reforma, a renovação do templo. É interessante que no texto de Crônicas é dito lá que ele manda que se apressem nesse negócio. E o escritor de Crônicas,
ele faz questão de dizer que os levitas não se apressaram. Meus amados, eu digo que nas coisas de Deus nós temos que ter pressa. Na adoração ao Senhor temos que ter pressa. Em reformar as coisas que são do Senhor, especialmente o templo, temos que ter pressa. Olha a aplicação prática disto para nós. Se hoje nós somos templo do Senhor, mas você está vendo que este templo, o seu templo, precisa de uma reforma, não devemos esperar muito tempo para isto. É preciso uma renovação hoje, aqui, agora. Então, precisamos entender isto. Não se deve procrastinar em relação às coisas de Deus. E vocês sabem que, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, nós procrastinamos. Nós sabemos que tem coisas em nós que não são boas, mas a gente vai, como diz o povo, numa linguagem bem comum, nós vamos empurrando com a barriga e não é isso que Deus quer. Nós não podemos procrastinar com as coisas de Deus. O Joás disse, se apressem em fazer isso. Mas os levitas demoraram tanto que chegou a um momento do próprio rei, já grande, já maior, né? Já adulto, não tão adulto, mas jovem, chegar e dizer, olha, vocês, por que até agora vocês estão arrecadando e não começaram a reforma? Eu não quero que vocês fiquem mais com o que está sendo arrecadado, né? Então, vê que o rei ali, ele deu uma puxada de orelha nesses levitas que estavam arrecadando, mas não começaram. Alguns estudiosos dizem que era porque eles não tinham habilidade na construção. E aí é que entra algo muito importante, né? Muito importante. Cada pessoa precisa utilizar-se daquilo pelo qual foi chamada e fazer isso com excelência. Então, se eles foram chamados para administrar as coisas do Senhor, então que eles ficassem nisso. Eles não podiam fazer a reforma do templo que não estava neles. Eles não eram carpinteiros, eles não eram pedreiros. Então, quando o rei chegou e disse, olha, vocês precisam começar a fazer a reforma do templo. É quando o próprio Joiada, ele faz o que os estudiosos dizem de um primeiro gasofilácio, né? Um gasofilácio, uma caixa de madeira com uma abertura onde as pessoas colocavam dinheiro, ou seja, eles ainda foram arrecadar mais para poder fazer de fato a construção. E aí sim, a reconstrução. Aí sim, foi que esse trabalho de renovação do templo começou a existir. Então, meus irmãos, o que a gente precisa entender é que precisamos ter lisura, né? Precisamos ter transparência com o dinheiro que é arrecadado para a casa do Senhor. É preciso ter fidelidade em relação a isto. E eu acho importante que o nosso comentarista ele fala sobre isso daqui. Não importa a quantia que esteja sendo administrada. Deus jamais se agrada de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Ou seja, isto aqui é algo que está relacionado aos trabalhadores da obra do Senhor. E por que não dizer a liderança? Eu sei que muitas vezes é difícil falar desse assunto, porque existe algo como sendo um corporativismo nisso daí, as pessoas não querem falar bem sobre isso, mas a verdade é que era isso que estava acontecendo. A liderança não estava organizando direito aquela questão, os valores, né? Destinando, porque o que o nosso comentarista, o irmão Caramuru, ele cita, e é muito importante, estava assistindo o vídeo dele, né? Quando ele fala sobre essa questão da transparência, e ele diz uma coisa muito importante. São dois aspectos aí, olha. Primeiro, essa transparência, ela se reflete na questão da arrecadação, ou seja, quanto é que precisa ser arrecadado para construir. Este mesmo princípio também
está presente nos dias de hoje, né? É preciso saber, irmãos, é preciso calcular. Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, é inteligente. Quando Jesus fala sobre a construção da torre, também pode ser aplicado nesse sentido. Eu sei que ali a aplicação é para quem vai seguir ao Senhor Jesus, mas ele pega um tema humano, um tema corriqueiro, para aplicar em seguir ao Senhor. E também a gente pode fazer o inverso, ou seja, a gente pode pegar esse tema para aplicar no servir ao Senhor naquilo que nós fazemos. Porque quando ele diz, olha, qual é o homem que vai construir uma torre e antes não calcula direito para ver se tem condições de construir, para que porventura comece a torre, não termine e as pessoas vão passar e vão olhar e vão dizer, olha, ele começou, mas não terminou. Ou seja, essa pessoa, esse líder, essa liderança não calculou bem a construção. Então é preciso isso, tá? Na arrecadação, na administração do dinheiro que é destinado à obra do Senhor, volto a dizer, não é algo para enriquecer um determinado líder, não é isso. É para ser usado na obra do Senhor, embora os seus líderes também tenham, não é? Conforme Paulo disse, o trabalhador é digno do seu salário, a gente entende isso, mas essa arrecadação precisa ser transparente, inclusive, para que haja essa confiança nos irmãos em poder contribuir. Eu sei que às vezes, uma frase que eu vejo as pessoas falando de maneira assim, bem comum no meio evangélico é, olha, a minha obrigação é contribuir, o que o pastor faz é problema dele, né? A gente sabe que esta frase, ela tem sentido, ela tem até a sua coerência, mas existe uma outra interpretação aí dela que não é muito coerente. Por quê? Porque se nós não estivermos atentos, por exemplo, você tem ali a ideia de um líder que não usa direito corretamente o dinheiro da obra do Senhor. Será que é certo, mesmo eu sabendo que aquele líder não usa corretamente, eu vou continuar contribuindo para a obra que não é a obra de Deus, mas sim ele está colocando para si? Então, neste caso, eu pergunto para os irmãos, será que nós não estamos, de repente, alimentando o pecado daquele líder? Porque ele está pecando. Se ele está usando de maneira errada, ele está pecando. Então, nós estamos sendo coniventes com o erro. É isso que eu acredito que precisa ficar claro, tá bom? Então, meus amados, na questão da arrecadação e na questão da destinação, para onde é que vai esse valor arrecadado, tá? Então, acredito que se for usado, se tudo isso for usado de maneira honesta, de maneira transparente, não há por que haver nenhum tipo de resistência em contribuir para a obra do Senhor, visto que nós sabemos como está sendo usado, tá? É importante os nossos amados líderes terem isso em mente, porque eu costumo dizer, geralmente há uma cobrança para o membro, para que o membro seja fiel, para que o membro contribua, para que o membro dê as suas ofertas, mas é importante também o outro lado ser fiel. Tá bom, irmãos? Para que não haja problema de achar que não, só o membro que pode ser fiel. Eu estou arrecadando esse dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele. Não, Senhor. Não é desta forma. Não é assim o Evangelho de Jesus. Não é assim na igreja primitiva que nós aprendemos, tá bom? Então, é muito importante essa parte aqui, tá? Louvado seja Deus. Irmã Dalva está citando Isaías 42:8. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Vande, assunto muito delicado. Irmão, mas é preciso a gente falar sobre isso, né? É preciso a gente falar, tá? O comentarista ele está tratando deste assunto. É claro que, dado a delicadeza do assunto, não é?
Então ele trata de uma maneira assim bem superficial para não atacar nenhum tipo de entendimento, né, dos nossos líderes, para que ninguém se ofenda em relação a isso. Mas é a palavra de Deus, tá bom, irmãos? Eu acho muito lindo quando eu vejo um ministério usando os recursos que vêm de maneira correta. Deus se alegra. Deus se alegra com isso, tá bom? E eu acredito que o membro, o irmão que coopera, ele também fica feliz em saber que estão utilizando corretamente o dinheiro na obra do Senhor. Meus amados, para a gente concluir, temos aqui o declínio e apostasia desse rei Joás. Que coisa triste, né, irmão? Já estamos concluindo, mas eu quero só dizer o seguinte, que enquanto Joás estava sendo mentoreado, estava sendo guiado por este sacerdote, o Joiada, ele se mantinha fiel aos princípios do Senhor. Porém, quando Joiada, o sacerdote, morre, então houve aí um declínio muito grande na vida de Joás, tá? Depois que o Joiada morre, o nosso rei Joás, ele se volta para a idolatria. Que coisa terrível, né? Aquilo que ele combateu, aquilo que o seu mestre combateu, que era o Joiada, ele se volta para a idolatria, tá? E aí ele faz coisas que a sua tia, né? A sua avó fez, porque a Atalia, ela pegou utensílios do templo e colocou para adoração a Baal, né? O que ele faz é pegar também os utensílios do templo, os tesouros do templo, e entregou para o rei sírio, que com certeza também ia utilizar nos templos dos seus deuses. Isso quem faz é Joás. Então ele não confiou no Senhor. Então, por não confiar no Senhor, o que ele faz? Ele resolve entregar os tesouros do templo para o rei sírio, tá bom? Mas essas duas coisas foram importantes para o declínio e apostasia do rei Joás. Qual foi, irmãos? A morte de Joiada, ou seja, não ter um mentor, ou pelo menos não ter raízes sólidas, porque estes reis precisavam ter raízes sólidas em Deus, assim como nós também precisamos ter, porque se a gente tiver essas raízes sólidas, não vamos nos apartar para nenhum lugar. Porém, ele não tinha quando o seu mentor morreu, o sacerdote, então ele vai e volta para a idolatria, começa a fazer essas coisas. Tanto é, irmãos, para encerrar, uma das coisas mais terríveis que aconteceu foi exatamente porque esse Zacarias, o Zacarias, preste atenção, ele era sacerdote, filho de Joiada. Ou seja, Zacarias era filho do homem que colocou Joás no trono. E como o Joás se voltou para a idolatria, Zacarias é aquele sacerdote que vai confrontar exatamente o Joás. O que é que o Joás faz, irmãos? Ele manda matar o sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias, antes da sua morte, profere uma palavra séria para ele, não é? Falando do que iria acontecer por causa disso. Ele manda apedrejar o sacerdote Zacarias. Veja bem, mandou matar o sacerdote do Senhor. Então é muito triste isso, viu, irmãos? É muito triste e a gente vai ver que toda essa idolatria, que tudo isso que está acontecendo vai culminar exatamente com o fato de que Israel eles mergulha numa idolatria tão terrível que vai culminar exatamente com o cativeiro, que é a próxima lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte.
Então, meus amados, é muito triste. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, tá bom? Eu quero agradecer os irmãos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, a irmã Dalva, se torna conivente, vê o líder no erro e não questionar, é verdade. Então, meus irmãos, eu vou depois interagir com os irmãos, respondendo aqui alguma coisa, mas desde já eu quero agradecer vocês estarem conosco até esse momento, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que tenhamos uma semana de vitória, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe as escolas dominicais, que principalmente, eu sei que essa parte histórica ela é extensa, pode ser até cansativa, mas se nós pudermos, porque nós estamos aqui numa aula preparatória, né? Se nós pudermos pegar os pontos principais e nós focarmos especialmente na aplicabilidade dessas histórias para os dias de hoje, vai ser uma bênção, tá bom? Então eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que estão conosco e desde já pedir as vossas orações para que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho. Amém? Deus os abençoe.